Cora Ronay, de que falaremos hoje em Pedrequara? De um fenômeno editorial impressionante, um livro que foi lançado há uma semana e já esgotou. Aliás, já tinha esgotado na semana passada, quando foi lançado. Talvez o livro mais importante a respeito do governo Trump. Vem. Temos livro? Por falar em livro, nós temos um livro que eu não tenho em mãos. É o livro mais falado desse momento e acho que talvez seja um dos livros importantes politicamente do momento e talvez futuramente como registro histórico. Dois jornalistas do New York Times, Maggie Haberman e Jonathan Swan, são caras que cobrem a Casa Branca. Eles escreveram um livro chamado Regime Change. Mudança de regime. Mudança de regime. Eles entrevistaram 1000 pessoas, o próprio Trump, inclusive, e como eles cobrem a Casa Branca, eles conhecem aquilo super bem, foram extremamente rigorosos com as fontes, e o que eles argumentam é que o que está se assistindo nos Estados Unidos é uma mudança de regime. E como culturalmente a gente não presta atenção nisso, porque, em geral, quando você fala de mudança de regime, você está se referindo à Eritreia, à Coreia do Norte, ao Irã, ao Afeganistão, né? Você não pensa que a mudança de regime, você não vai usar a mudança de regime em relação à Suíça. Ali houve eleições e mudou o governo, mas não é uma mudança de regime. E, no entanto, nos Estados Unidos, onde, em tese, você teria um mesmo regime há 250 anos, está acontecendo uma mudança de regime. Porque as instituições estão apáticas. O Trump é um imperador. Eles fazem, inclusive o subtítulo do livro, fala sobre a presidência imperial de Donald Trump. E é uma quantidade de... O retrato que aparece nesse livro não é surpreendente. Porque a gente vê daqui um Trump que age como um imperador romano, é o Nero. Ele não tem nenhuma responsabilidade legal, fiscal, ética, moral, nada. Ele quer bombardear o Irã. Pronto, bombardeia. Ele quer demolir a Casa Branca e fazer um salão de baile que ninguém pediu. Ele faz. Ele não consulta ninguém para nada. Ele governa com meia dúzia de assessores, que são, aliás, altamente incompetentes. O tipo de relação dele com as pessoas não requer compreensão ou diálogo, requer subserviência. A pessoa, para trabalhar com Trump, ela tem que se humilhar o tempo todo. Toda vez que ele faz uma reunião com o staff dele, é para humilhar as pessoas. É como ele faz com os jornalistas. Ele chama a Maggie sempre de maggot, que é verme. A gente vê como ele trata os jornalistas, né? E a forma como as pessoas puxam o saco do Trump. E como ele acredita que ele é o rei sol. Ele mostra, quando estão fazendo a parte das entrevistas com Trump, eles perguntam como é que o Trump se vê, como é que ele, em relação ao mundo, ao seu poder. Aí ele aparece com um documento que ele diz que foi escrito por um historiador, mas que, na verdade, foi escrito por um ex-motorista de carrinho de golfe, que é um fã de história, mas que se tornou assessor dele, de alguma maneira. Esse cara escreve que o Trump é o sujeito mais poderoso que já pisou no mundo, considerando que os Estados Unidos têm os maiores exércitos, a maior marinha, a maior aeronáutica,
e porque o Trump está disposto a usar o poder que ele tem, que os Estados Unidos têm. Então ele seria maior do que Hitler, do que Átila, do que Genghis Khan, do que Napoleão, e ele acha bacana estar nessa companhia. Ele não vê nada errado em ser comparado às piores personagens da história. Ele está bombardeando o Irã. A Maggie tem uma entrevista com ele, no New York Times, para falar sobre o Irã. O que tem em cima da mesa do Trump? Folhetos de empresas que vendem árvores. Porque ele acha que ninguém compra árvores como ele. E ele comprou umas árvores, umas maple trees, para botar ali em torno da Casa Branca. Se o cara está matando gente, ele está preocupado com as árvores em torno da Casa Branca. É um retrato assustador que você tem. Não é surpreendente, eu volto a repetir isso, porque a gente está vendo tudo isso. A gente percebe. Mas é um pouco chocante você ver É um dos 14. que é um pouco pior do que você pensava. É um dos 14, né? O Rei Sol. Esse é o Rei Sol. É Nero. Qualquer grande ditador que tem um umbigo maior do que o mundo inteiro que ele habita. Não, sim. A minha comparação com o Rei Sol é essa coisa de... A premola é delige. E essa alienação, né? Completamente coisa, alienado. Tipo, você se isola tanto num lugar em que todo mundo puxa seu saco o tempo todo, que mesmo que você saiba que eles estão puxando o saco, ao mesmo tempo você simultaneamente acredita, né? Tem uma assessora do Trump que acompanhava ele sempre com uma impressora portátil só para passar boas notícias para ele, coisas que ele quer ouvir. Então alguém dá números para ele sobre qualquer coisa que ele não gosta, ele diz, fulana, me dê os números verdadeiros. Então ela vai lá se meter no Twitter ou não sei aonde para recuperar coisas de puxa-sacos ou fake news ou qualquer coisa assim. Ele vive inteiramente isolado da realidade. Há um gap enorme e ele está cada vez mais alheio à política interna dos Estados Unidos. Ele acha que o papel dele é em relação ao mundo, que ele vai mudar o mundo. Ele tomou a decisão das tarifas assim, sozinho, de um dia para o outro. Tinha meia dúzia de pessoas que sabiam que as tarifas iam ser mexidas. Ele não conversou com os órgãos competentes. Esse processo, o livro está saindo do forno. Esse acordo de paz com o Irã que ele fez, tinha 3 pessoas que sabiam e olhe lá. Os generais foram surpreendidos. É assustador. E, tem mais 2 anos disso. E eles estão convencidos de que isso não vai acabar nunca, porque exatamente é uma mudança de regime. O Partido Republicano derreteu completamente e o Partido Democrata, mesmo que ganhe as preliminares agora, as midterms. Não é preliminar, As eleições de meio de mandato. Meio de mandato, né? Mandato de deputado federal nos Estados Unidos é de 2 em 2 anos. Eu usei a palavra errada, mas eles, mesmo que os democratas ganhem maioria, como é que eles vão impor a lei de novo? Porque os juízes votam o que o Trump quer, a Suprema Corte às vezes vota uma coisinha contra, mas, no modo geral, derruba todas as resoluções contrárias. Não há mais quem possa com o Trump. A família dele ganhou mais de $1 bilhão enquanto ele estava no poder. Que é um governo extremamente corrupto, né? O avião dele, o avião presidencial,
Foi um presente do Catar. Agora esse avião, ele viajou para a Turquia nesse avião no outro dia, teve que voltar no Air Force One antigo. Já se chama Air Force One. Mas ele teve que voltar no antigo, porque falta equipamento de defesa que esse avião precisa ter. E aí ele põe em risco não só a ele, mas todo aquele povo da Casa Branca que vai junto e os jornalistas, que não tem nada com isso, coitados dos pilotos, que estão lá porque tem que trabalhar. Enfim, você lê o livro e você fica, caraca, que... O livro esgotou fisicamente. Esse livro está esgotado, você não encontra um. Eu quero o objeto em papel. Cara, vai levar 6 semanas para ser enviado. Isso pela Amazon, que me entrega um livro dos Estados Unidos em 1 semana. Os autores apareceram em todos os canais de televisão. Deram entrevistas enormes para todo mundo. E você fica pensando que eles estão, nesse momento, numa situação que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Estão fritos. E é mesmo isso. É uma mudança de regime. Porque os Estados Unidos mudaram de uma forma talvez irreversível. Isso dá até uma conversa em algum programa, em algum momento. Eu não tenho dúvida de que há uma descrição perfeita do governo Trump. Para você caracterizar como uma mudança de regime, tem que ser... O próximo governo tem que ser assim. E o seguinte... A dúvida deles é se haverá próximo governo. Bem, o Trump, na sexta-feira passada, demitiu 3 pessoas da comissão eleitoral, né? Pois é. Então, a dúvida deles é essa. Enfim, é uma mudança, se você, na comparação com o que era o regime anterior, em que mudava o governo, mas essencialmente as instituições permaneciam com toda a força. Sei lá, o Nixon fala, é pego na mentira, ele é empichado, tem que deixar o governo. Quer dizer, havia uma responsabilidade que os caras tinham que enfrentar, não mais. O livro se chama Regime Change. Eu acho que deve sair em português em breve, porque esse tipo de livro já chega às livrarias com as edições estrangeiras mais ou menos negociadas. Mas o interessante é esse fenômeno que ele... Primeiro é essa conclusão que eles chegam e demonstram, que é muito interessante, e depois a velocidade com que isso sumiu das livrarias. Foi pensado para... Foi pensado para ser assim, né? Aquele projeto 2025, né? Sim, sim, exatamente. Eles perceberam que o primeiro governo Trump, eles não tinham conseguido fazer muita coisa, e eles passaram os 4 anos do governo Biden estudando o que o Trump precisava fazer desde o primeiro dia, em que peças que ele precisava mudar do Estado, tal, para governar de forma, eu diria, semi-ditatorial. Olha, eles perguntam a certa altura ao Trump, porque a corrupção desse segundo mandato não se compara com a do primeiro. Não. No primeiro mandato, ele de fato se afastou das empresas dele, os filhos não se meteram muito, deviam estar enchendo a burra do dinheiro escondido. Entre escondido e à vista de todo mundo vai uma diferença. E eles perguntam por que ele mudou. Eles dizem, porque ninguém repara, ninguém está aí para isso. É meu direito. Pronto. Eu acho que algo me diz que a gente vai voltar a conversar sobre o governo Trump, sabe?
Tenho a impressão. A gente se vê na terça? Porque ainda faltam 2 anos. Cora, não me lembro. 2 anos. A eleição desse ano vai ser chave. A gente se vê na terça? A gente se vê na terça. Agora sim? Está no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michele enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.